Bom, você está assistindo aqui só um corte de um trecho de algum programa nosso. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo que tem um link para você participar também com a gente ao vivo. E aí, Nick, para passar algumas informações sobre, claro, a formação do São Paulo, treinamento, possível escalação, então, para esse jogo. Primeiro, acho que você não lembrava, e o chat também não lembrava, mas Arboleda e André Silva estão suspensos para este jogo. Então, sem essas duas peças, esses dois jogadores para essa partida, Zubeldia treinou algumas variações e poderemos ter eu ia falar novidades aí no plural, mas uma novidade no singular nesse meio de campo, então, para o jogo contra o Vasco, Nick, pelo que eu tive de informação, Marcos Antônio pode pintar aí no time, porque Bobadilha não jogará, né? Então ele desfalca, então Bobadilha e Jamal Lewis desfalcam, assim como Ferrarese também, né? Então Marcos Antônio é o mais cotado para sair jogando, então, no meio de campo, e acho que ele vai ter que ter uma adaptação, porque ele tem dois suspensos, os machucados e três de fora aí por conta das seleções, né, Nick? Cara, eu acho que é a hora do Zubeldia dar um chacoalhão aí nesse time, porque pesa muito contra ele, até eu falei no Papo 10 agora desse último sábado, ponderando o que teria de positivo na saída do Zubeldia, o que teria de positivo na permanência dele, eu acho que pesa para ele ficar no São Paulo o fato dele já conhecer, ele já está aqui, ele tem um aproveitamento bom. É verdade que algumas vezes o resultado foi melhor que o desempenho, mas para um time que está se reconstruindo financeiramente, como é esse projeto, a troca de treinador, por esse aspecto, não é boa. Você tem que pagar multa, tem que pagar o cara, tem que trazer outro até se adaptar. Sempre chega um cara que quer reforço, porque joga de outro jeito. Então, pensando por esse lado, a troca não é legal. Então, valeria a pena insistir no Zubeldia. Agora, o Zubeldia precisa se ajudar também, né, cara? Porque eu acho que tem alguns jogos de um recorte mais recente que ele teve muita responsabilidade nos resultados. Claro, sem tirar a responsabilidade também dos jogadores, que é enorme, mas é o que eu sempre falo: os dois jogos contra o Galo, o jogo contra o Inter, o jogo contra o Corinthians e agora contra o Cuiabá, o Zubeldia foi muito mal, cara. Foi muito mal nesses 4 jogos, né? 5, na verdade, porque tem 2 contra o Galo. Contra o Galo, ele foi levando o jogo ali em banho-maria, meio desinteressado, não fez nenhuma alteração. São Paulo perde o primeiro jogo na última bola, empata o segundo 0-0, meio que assim, a gente tá tudo bem, né? Então, muito estranha essa postura. Contra o Inter, confronto direto, jogando em casa, ele entra com um time sem absolutamente nenhum marcador. Igor Vinícius numa lateral, Michel Araújo improvisado na outra, Juan e Ferrarese como dupla de volante, nenhum marcador, e na frente Eric, Luciano, Lucas e acho que foi o André Silva nesse jogo. Então, quer dizer, nenhum marcador no time inteiro. Aí todo mundo que fala, Marcos Antônio foi mal, Bobadilha não presta. Cara, jogaram em um sistema completamente inviável para a característica de marcação que não é a deles. Né? E aí o São Paulo até começa bem, faz 1-0, mas o Inter logo assume as rédeas do jogo ali, dá um amasso no São Paulo, e ele ficou assistindo o jogo, cara. Esperou o Inter virar para 3-1 para fazer a primeira mudança, não colocou ninguém de marcação, então foi muito mal também. Contra o Corinthians, tinha, assim, o abalo psicológico da eliminação para o Botafogo, tudo aquilo, etc. Talvez faria sentido mesmo colocar o pelotão de choque, mas o São Paulo tomou sufoco do Corinthians com 2 jogadores a mais. Isso não pode acontecer. Também demorou muito para mexer, demorou muito para colocar sangue novo, ou algum jogador que pudesse dar um contra-ataque para o São Paulo fazer 3, 4 gols ali e matar o jogo. E contra o Cuiabá, cara, num calor de 40 graus, contra um time que o São Paulo sabia que ia vir para se defender, ele colocou em campo a escalação mais velha e mais lenta possível. Então, assim, e aí mesmo tomando 2-0 no primeiro tempo, o time jogando um futebol horroroso, ele volta para o segundo tempo com a mesma escalação. Então, realmente, não entendi. O Zubeldia precisa se ajudar um pouco, porque quando ele mudou, cara, vamos pegar aquele jogo contra o Cruzeiro, que eu acho que é um bom parâmetro. Foi praticamente o time reserva, ele jogou num 3-5-2, Marcos Antônio foi meio campista ao lado do Santiago Longo, o time foi muito bem, o William Gomes jogou pra cacete, 1-0 para o São Paulo fora de casa. Aí, gerou-se uma pressão naquele jogo para ele mudar o esquema contra o Botafogo, porque ele tinha ido muito mal contra o Galo. E o William Gomes pedindo passagem. O que ele faz? Saca o Luciano, coloca o William Gomes, coloca o sistema com 3 zagueiros, mas aí quem que é o nosso ala direita? Rafinha. E aí mata o esquema com 3 zagueiros você colocar o Rafinha de ala direita.
Então, assim, ele meio que faz o que ele sabe que está pedindo, coloca o William, põe 3 zagueiros, mas aí ele não saca o Rafinha. Aí o time vai mal com 3 zagueiros, muito porque era um esquema novo, contra o excelente time do Botafogo, e muito porque o Rafinha estava na ala, que não é a dele. Ah, então esquece 3 zagueiros, tá vendo? Eu tentei colocar aqui e não deu certo. O William, que estava pedindo passagem, entrou contra o Botafogo no segundo jogo, entrou meio perdido, entrou um pouco mal, é verdade, mas em 30 minutos o Zubeldia sacou ele. Então a gente espera que o Zubeldia também saque Luciano, Lucas, Caleri, Luiz Gustavo, Rafinha, Rato, da mesma forma que ele sacou o William Gomes com 30 minutos de jogo. Então ele precisa dar esse chacoalhão, cara. O time contra o Cuiabá foi muito mal e ele não sacou ninguém. Então, para esse jogo amanhã contra o Vasco, talvez esses desfalques, tirando o Arboleda, que para mim é um puta zagueiro e não tem que sair mesmo do time, talvez os outros até ajudem um pouco nesse sentido de abrir espaço para alguns jogadores entrarem. É verdade que os reservas, muitas vezes que eles entram, eles são muito irregulares. Entram mal. O Eric contra o Corinthians, por exemplo, foi péssimo. Mas alguns outros jogos eles entram bem. Então, acho que precisa dar esse chacoalhão, porque senão ele vai morrer abraçado nessa teimosia dele do 4-2-4, só que esse 4-2-4 funcionou quando ele tinha Igor Vinícius, Alisson e Ferreirinha. Ele perde Igor Vinícius, Alisson e Ferreirinha por conta de lesões e ele mantém o mesmo esquema, só que com Rafinha, Bobadilha e Wellington Rato, que são 3 jogadores completamente diferentes daqueles que machucaram e que viabilizavam o sistema dele com 4-2-4. É o treinador que precisa se adequar à característica dos jogadores que ele tem à disposição, e não os jogadores que precisam se adequar ao esquema de jogo que o treinador quer colocar. Senão eles não têm a característica para fazer isso, e eu acho que é o que está acontecendo com o São Paulo. São Paulo se tornou um time que lá no começo do Zubeldia era intenso, marcava pressão e etc., se tornou um time lento, previsível, muito diferente daquilo que a gente imaginava que seria. Exatamente, são muitos erros cometidos pelo São Paulo de Zubeldia, então, nessa sequência. O jogo de amanhã é um jogo importante para a tabela do São Paulo, pode ser decisivo, né, nessa briga direta pelo G4. São Paulo precisaria vencer para encostar no Flamengo, não poderia ultrapassar o Flamengo, mas seria bom. Tem time colando ali, né, Internacional, Bahia, então é bom o São Paulo vencer amanhã para não se complicar também na tabela. E aí, pra gente falar, o chat chamando o Nick de Fábio Porchat, pro chat, Caralho, pra gente ler, então, eu nunca né? tinha ouvido, não. E, Nick, olhando para essa tabela, olhando para os próximos jogos, né? Claro, mas para falar também do jogo de amanhã, com esses desfalques, então, sem Arboleda, Bobadilha, Ferrarese, Jamal Lewis e André Silva, um provável São Paulo esboçado para o jogo contra o Vasco de amanhã tem Rafael no gol, Rafinha na direita, a zaga Alan Franco e Sabino, na esquerda Wellington, meio de campo Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano, e o ataque Wellington, Rato, Lucas e Caleri. Marcos Antônio é uma possibilidade de sair jogando, ou Lisiero também aparece como possibilidade aí para sair jogando pelo São Paulo. Aí nesse meio de campo, as possíveis, as prováveis variações aí de Zubeldia para o jogo contra o Vasco da Gama. E assim, Nick, é um cenário, acho que esse time daria assim perfeitamente para você vencer do Vasco, com todo o respeito ao Vasco da Gama, que estará também focado no jogo contra o Atlético Paranaense fim de semana. Daí, mais um vídeo, mais um corte pra você aqui no Arquibancada Tricolor. Faz o seguinte, já deixa seu like, não custa